quinta-feira, 24 de outubro. Para mim, um dia importante que eu compartilho com vocês todos no nosso caminhando, e temos a alegria hoje de ter o Anderson Guzmão, que nos orienta nessa conversa. E eu que agradeço mais uma vez o convite, né? E quero lhe desejar muitas alegrias nesse dia. Mas o pessoal agora está perguntando por que ele está desejando alegria nesse dia, né? Mas antes de a gente poder entrar nesse assunto, eu queria que vocês pudessem curtir o canal, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e familiares e ao mesmo tempo também clicar lá no sininho para poder estar recebendo as notificações. Então, hoje é o aniversário de Padre de Marcelo. Meus parabéns, muitas felicidades. Obrigado. A gente sabe que é uma alegria e a gente quer hoje compartilhar com todo mundo essa experiência. São 50 anos de ordenação, né, presbiteral, e a gente queria saber um pouco da caminhada realmente, como foi esses 50 anos que você teve ao longo de sua vida, como é que realmente foi. Aí a primeira pergunta que a gente queria saber é, vamos voltar lá, antes dos 50 anos, como foi esse desejo de querer ser padre? Um pouquinho dessa história. Eu sou de Camaragibe, como você. E na época era uma vila operária, não tinha essa cidade de Camaragibe que tem hoje em dia, com muitos bairros, uma cidade grande. Naquela época não era uma vila operária. E o centro da vila, da humanidade da vila, era a igreja. Quer dizer, fora do trabalho da fábrica, onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas conviviam, era a missa, eram os atos da Igreja Católica, e o padre era uma figura central nessas relações. E de fato eram padres holandeses. Eu me lembro quando eu era menino pequeno, o padre João Kopp era um homem bom, um pai para todo mundo, conhecia todo mundo, cumprimentava. Hoje você tem um outro estilo, é um outro jeito. Naquela época não, a igreja, o padre visitava cada família, andava em cada casa. E é claro que eu, menino, fiquei encantado com isso. E aos 5, 6, 8, 7, 8 anos já queria ser padre. E tentei aos 9 entrar no seminário menor dos deonianos, na Várzea na época. E fiquei lá um ano, depois saí. E durante minha adolescência isso passou. Eu queria ser veterinário de animal selvagem. Entrei para uma escola agrícola para fazer curso veterinário e fiz o curso que hoje se chama secundário, né? Mas com 18 anos, por ter conhecido lá, onde hoje é Barragem Tapacurá, um mosteiro dos beneditinos, uma pequena casa dependente do mosteiro de Olinda, eu aos 18 anos entrei como monge no mosteiro de Olinda. E aí, a primeira coisa que eu posso dizer é que a ideia de ser padre, ela veio junto com a ideia de ser comunitário. Quer dizer, eu não queria ser um padre diocesano de paróquia, mas um padre que pertence a uma comunidade. Entrei no mosteiro por causa disso. E tu pode dizer para a gente como foi essa antecedência à celebração da ordenação presbiteral? O que é que aconteceu? O que é que você Eu entrei fez? no mosteiro em 62, com 18 anos de idade, e me ordenei, fui ordenado em 1969. Então foram 7 anos de preparação. E 7 anos em que eu me inseri na comunidade, me tornei monge, e desde 66 eu já trabalhava com Dom Helder Câmara como secretário dele para ecumenismo, quer dizer, relação entre as igrejas e as religiões. Inclusive, durante 3 anos eu morei com os irmãos de Tezê, que são irmãos de uma comunidade evangélica, ao lado do mosteiro. Então isso fez com que a ordenação minha, ela viesse com esse matiz, com essa, como se fosse assim, a gente é ordenado para uma missão. E a missão que eu me sentia chamado por Deus era essa, da unidade das igrejas, da relação entre as religiões.
E quando ele ordenou, quais foram os trabalhos que você fez aqui? Já que você passou um bom tempo com ele, fazendo muitas atividades, quanto tempo você passou e teve mais alguma outra atividade específica que você trabalhou? Eu trabalhei com o Dom Helder na Pastoral da Juventude Uhum. e nesse setor de ecumenismo. Então tinha uma reunião com ele uma vez por semana, convivia às vezes, uma vez ou outra ele me convidava para acompanhá-lo para alguma coisa. Eu tive com ele alguns momentos assim, para mim, marcantes. Por exemplo, uma vez que ele foi defender uma comunidade rural, eu não trabalhava com lavradores naquela ocasião, que estavam ameaçados de expulsão da terra na fronteira entre Pernambuco e Paraíba. Nem era aqui na Arquidiocese do Recife. Uhum. Ele foi convidado pelo Dom José Maria Pires, bispo João Pessoa. E eu fui com ele, estava com ele com uma vara, expulsando as vacas, os bois, que os fazendeiros tinham colocado para destruir a lavoura dos pequenos agricultores. E isso me marcou muito, ver Dom Helder no meio do campo, tangendo vaca para fora da cerca, era um gesto profético, né? E depois a maneira como ele se relacionava com a juventude. Então eu trabalhei com ele nesse tempo, enquanto que no mosteiro eu tinha como trabalho, eu fui professor, vice-diretor e depois diretor do Colégio São Bento de Olinda. Uhum. E depois desse tempo que você passou aqui em Recife com o Noel trabalhando, você foi para algum outro lugar? Que lugar foi esse? Eu optei por ir para um mosteiro inserido, um mosteiro que tivesse uma inserção pastoral, vivencial, junto do povo, meio do povo pobre. E eu tinha uma comunidade beneditina em Curitiba, que estava vivendo um momento de dificuldade, e eu fui lá para ajudá-los, me inseri com eles e fiquei lá, e eles transferiram para Goiás, eu transferi junto, e me tornei, inclusive, prior daquele mosteiro. Prior quer dizer coordenador. Coordenador do mosteiro. E quanto tempo ficou lá em Goiás? Em Goiás eu cheguei em 77, depois de Curitiba. Curitiba fiquei 76, 77. No final de 77 eu fui para Goiás. E morei lá até 2005. 2005. E como foi lá os trabalhos? Quem foi o bispo que te acompanhou lá? Dom Tomás Balduino, um homem que me marcou muito também, marcou no meu ministério de padre e de monge, e um profeta de Deus como Dom Helder, de um outro estilo, mais rural, mais simples, mas um homem muito impressionante. E eu tive a ocasião com ele de trabalhar junto com os lavradores e com os índios. Uma coisa muito bonita, muito boa. E depois que você veio para, no caso, você ficou lá até 2005 e você de lá foi para onde? Eu ainda fiquei morando com Dom Tomás em Goiânia de 2005 a 2009. O Tomás já estava aposentado como bispo, morava no convento dos dominicanos e eu morava junto com eles. Depois que eu deixei de ser prior do mosteiro, em 2005 eu fui para lá. E aí em 2009 eu vim para o Nordeste para fazer um casamento de um sobrinho e adoeci. E aí a partir daí eu fiquei por questões de saúde aqui no Recife e resolvi ficar mesmo, e hoje moro aqui, já faz 10 anos. Faz 10 anos. Então, assim, a gente, como toda a vida, né, tanto uma vida de padre ou de monge ou até matrimonial, tem as suas dificuldades na caminhada. Teve muitas dificuldades e essas dificuldades ele fez desistir dessa caminhada? Há muitos tipos de dificuldade. As dificuldades de caráter institucionais, por exemplo, eu optei por um modelo de igreja. Uma igreja pobre, simples, profética, no meio do povo. E nessa igreja eu quis ser monge e padre inserido. E o meu modo de ser padre é para ajudar todo mundo a descobrir que todo mundo é sacerdote, não só eu. E não só o padre ordenado. Então eu, desde muito tempo, desde minha juventude, que eu vivo para estimular o ministério dos leigos, dos jovens, de todo mundo, e não o padre que se destaca, né? Então, de vez em quando, isso tem dificuldades. Eu enfrentei momentos assim pesados na Igreja Católica com relação a isso. Dificuldades pessoais também, porque
essa vocação de presbítero na Igreja Católica no momento atual, ela tem suas exigências. Então, por exemplo, uma pessoa humana qualquer vive momentos de crise afetiva, de perguntas sobre sua identidade, e eu tive isso como todo mundo tem, né? Eu tive que enfrentar e tive que optar, fazer uma opção pessoal, né? Então, descobri, assim, sofrendo, porque não se descobre isso de uma maneira simples, que Deus nos chama todos a amar, e que ninguém é celibatário ou vive como padre ou solteiro porque não ama, não é isso. Mas porque decidiu viver aquilo e aí tornar o amor que tem mais amplo e não mesmo tão exclusivo, né? Mas isso você aprende na luta. Na luta diária, na né? luta, Dia a dia. No dia a dia. Então, termine. Não, diga. E uma alegria que marcou bastante essa sua caminhada de 50 anos. Assim, claro que teve vários momentos felizes, tudinho, mas é o que realmente me marcou, que graças a Deus eu sou sacerdote, sou padre, mas isso marcou bastante a sua caminhada. Olha, é difícil a gente, por exemplo, falar de vitórias, de coisas assim, porque só Deus é que sabe, né? Agora, de fato, dá uma alegria muito grande, por exemplo, para mim pessoalmente, né? Quando eu descubro que eu consigo animar, dar um novo sentido para a vida das pessoas, principalmente nas pessoas mais necessitadas, mais pobres, para aqueles que eu, de certa maneira, tenho um amor preferencial. No caso, lavradores sem terra, os índios. Então isso me toca muito quando eu consigo. É uma alegria muito forte, algo assim. Então, por exemplo, me lembro de doente com febre alta, fazer uma viagem no Rio Araguaia de barco, na chuva, então água caindo acima de mim, tratando de frio, mas chegar numa aldeia e trabalhar e ver as pessoas felizes, né, com aquele trabalho que eu fiz. Estar junto com Dom Pedro Casaldáliga, lá em Lusiana, uma cidadezinha do litoral do Rio Araguaia, e ele ser ameaçado de morte, uma mulher dizer: meu marido vem aqui hoje à noite lhe matar. E as pessoas do lugar aos quais ela disse isso, decidirem de passar a noite ali em vigília, tomando conta um pouco da casa. Mas quem dormiu no quarto com ele fui eu. Então, durante a noite inteira, barulho na rua e tal, eu disse: será, né? Porque aquela casa era uma casa que bastava alguém chegar e dar um pontapé na porta ou na janela, que ia para o ar, né? E eu dormia ali, ele numa cama e eu no outro lado, assim, a noite toda, mas ao mesmo tempo que alegria de viver isso, de poder apoiar um homem como ele, de poder dizer hoje, sou amigo do Pedro Casaldáliga. Para mim isso é uma graça de Deus imensa. E qual a mensagem que você diz para esses novos jovens que desejam seguir esse caminho que é a vida presbiteral? Eu me sinto muito devedor da juventude. Trabalhei com jovens quando era novo e hoje que estou velho, eu me sinto muito, muito grato pela amizade de jovens, como você. Quer dizer, muitos jovens da sua idade, e às vezes até mais novo, se aproximam de mim hoje em dia. Às vezes até mais do que há uns 10, 20 anos atrás, eu não tinha tanto esse privilégio. Eu chamaria de privilégio mesmo. E para mim me ajudam muito, primeiro porque me renovam. Quer dizer, me exigem de mim eu me renovar permanentemente. Isso é uma grande coisa. Segundo, porque eu me sinto participando da vida deles e delas, né, já rapazes e moças. E nós fizemos nesse processo desde 2014. No Brasil existe uma coisa que eu participei no começo e que ainda estou dentro dela, que se chama um processo de juventudes e espiritualidade libertadora, que é um encontro nacional e tem encontros também regionais,
E é tão bonito ver esse processo do jovem dialogando, descobrindo como viver hoje em dia uma espiritualidade verdadeira, profunda, mas dentro das lutas de libertação. Então, para mim, isso é uma alegria muito grande e eu queria agradecer aqui e queria também, de certa maneira, partilhar com todos e todas que estão vendo essa conversa nossa, dizendo, entre também nessa perspectiva, quer dizer, a perspectiva do diálogo aberto e especialmente do diálogo com a juventude. E temos festa, né? Para poder E aí? fazer essa alegria se multiplicar, né? E aqui a comunidade do Grupo da Partilha vai fazer a celebração do Ágape na Igreja das Fronteiras no próximo sábado, dia 26, às 4 horas da tarde. Então você está convidado a participar. Você que é daqui da região, daqui de Recife ou de outros estados que pode vir participar, prestigiá-lo. Vai ser uma alegria participar desse Ágape ecumênico. Até a próxima. Conto com vocês, um grande abraço. Deus abençoe.